Fala pessoal, Júnior Botafoguês na área, trazendo mais um vídeo para vocês, nosso conteúdo da manhã. Antes de iniciar o vídeo, vou pedir aquela moral que sempre, quem puder deixa o like, tá? Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí para que todo novo vídeo vocês possam estar acompanhando, tá bom? Comenta também nos vídeos aí o que você achou, comenta sobre o assunto que a gente está falando aqui, para a gente poder trocar essa ideia aqui e entender também e saber a opinião de vocês, né, sobre o conteúdo que a gente está trazendo de Botafogo para vocês, fechou? Acompanhe a gente também nas redes sociais, no X, no Instagram, dá essa moral aí para que a gente possa continuar crescendo e trazendo mais conteúdo de Botafogo para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola do Botafogo, né? Tanto de treinador como de jogadores, né? Ele tá bem quente, né? Nesses últimos dias aí, principalmente em relação ao Arthur Jorge. O Arthur Jorge que antes da final da Libertadores, ele deu uma entrevista à ESPN e não cravou a permanência dele. Daquela entrevista para cá, as notícias que vem pipocando é que vai ser muito difícil a continuação dele, tá? E aí saiu ontem uma notícia, né, do Globo, falando que ele tinha em mãos uma proposta do Qatar, do Al Rayyan, o time do Roger Guedes, desde outubro desse ano, aonde os empresários dele apresentou para o Botafogo e queria que a intenção dele, pelo que ele relata através da entrevista que ele deu, né, ao Globo, é que a intenção dele não era se mudar para o Catar, era continuar no Botafogo, mas ser ouvido, sentar, conversar, ter uma valorização e fazer o planejamento de 2025. Coisa que não aconteceu. Nessa entrevista relata que não teve esse retorno do Botafogo, do John Textor, de sentar para conversar em relação a isso. Naquele momento ele entendeu que por conta de estar disputando uma final de Libertadores, Campeonato Brasileiro, não era o momento ideal, mas esperava que após os 2 títulos ganhos, teria essa conversa com o John Textor. Coisa que até agora, pelo menos até agora, não aconteceu. Tá? E aí ele relata que ficou bastante chateado, se sentiu desprestigiado, desvalorizado por ter sido campeão, ser campeão aí dos principal título do Botafogo, que é a Libertadores, que o clube que não tinha a Libertadores, e brasileiro, que o clube não conquistava desde 95. E ele se sentiu desprestigiado, e aí foi quando ele abriu negociação e recebeu uma proposta de 3 milhões de reais por mês, líquido, sem imposto, né? Do Al Rayyan, do time do Catar. E aí ele se sentiu balançado, mas na entrevista ainda fala que ele a vontade é permanecer no clube, mas que está aberto a ouvir a proposta do Al Rayyan, ficou aberto, e aí chegou essa proposta, mas que ainda não conversou com o John Textor. Tá? Outra notícia que saiu também foi que ele pegou muito mal para o Botafogo, tá? Porque no voo de volta do Mundial, ele meio que já explanou para outras pessoas, outros jogadores, pessoas próximas ali que estavam no voo, que tinha aceitado a proposta do Qatar e não iria continuar no Botafogo. Tá? E isso pegou muito mal internamente lá com os diretores, com o John Textor do Botafogo. E aí meio que o Botafogo percebeu que ele não ia continuar e já meio que começou a se programar e começou a se preparar para a eventual saída dele. Ainda não teve comunicação nenhuma de saída dele, tá? Ainda não sei se vai ter conversa, se não vai ter conversa dele com o Textor. Tinha uma outra notícia que o Textor queria que ele continuasse, né? O Textor falou já que ama o Arthur Jorge, que quer que ele continue, queria conversar com ele, queria dar valorização para ele. Só que aí eu vou dar agora a minha opinião do que eu acho dessas notícias que estão pipocando aí, né? A gente precisa entender que o Arthur Jorge tem alguns gatilhos de premiações e de valorização no seu contrato, que como ele foi campeão de Libertadores e de Brasileiro, automaticamente o salário dele passaria a dobrar, seria o dobro. Então hoje ele ganha 1 milhão por mês, passaria a ser 2 milhões por mês, o salário do Arthur Jorge a partir de 2025. São os gatilhos que já tem no contrato dele. E aí, talvez o John Textor vendo isso, ele entendeu que a valorização já estaria no contrato dele.
Não precisaria sentar para conversar e tentar valorizar ou tentar aumentar, até mesmo porque 2 milhões de reais hoje por mês de salário para um treinador, eu acredito que o único que ganha ou isso ou acima disso é o Abel Ferreira, que é do Palmeiras. E que a gente não pode comparar o patamar de Abel Ferreira hoje com o Arthur Jorge. Abel Ferreira é bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão de Recopa, campeão de Supercopa, tricampeão paulista. Então é um cara que está num patamar até o momento acima do Arthur Jorge. O Arthur Jorge teria que fazer mais ou menos o caminho que o Abel fez, continuar no Botafogo. E aí, se esse ano ele é ou campeão brasileiro, ou campeão da Libertadores, ou campeão da Copa do Brasil, ou campeão de 2 competições desse nível, aí seria diferente. Aí ele poderia buscar uma valorização do tamanho que o Abel Ferreira tem hoje no Palmeiras, tá? E assim, eu gostaria que o Arthur Jorge ficasse, tá? Porque para mim é um dos maiores, se não o maior treinador da nossa história. Nos deu 2 títulos, um que a gente nunca tinha, um que nós não tínhamos, que é a Libertadores. Então, assim, eu gostaria que ele ficasse, porque eu acredito no trabalho dele, vejo que ele é muito bom treinador, chegou e mudou a nossa forma de jogar, tá? A gente se tornou um time temido em 2024 e um time difícil de ser batido em 2024, muito pelo trabalho, claro, pelos jogadores, mas pelo trabalho que ele desenvolveu ao longo de 2024. Mas eu fico muito tranquilo também de que, caso ele não continue, o John Texton vai fazer uma boa escolha novamente, como fez com o próprio Arthur Jorge. A gente precisa lembrar que desde que o John Texton comprou a SAF do Botafogo, nesses 3 anos aí, ele, através da contratação dele, né, de que o John Texton trouxe, foram 3 treinadores. O primeiro foi o Luiz Castro, o segundo foi o Bruno Lage e agora o último, o Arthur Jorge. Desses 3, a gente pode falar que 2 deram certo, tá? O Luiz Castro foi um treinador que deu certo, que fez quase um primeiro turno lá extraordinário, colocou o Botafogo realmente num patamar diferente, 2023. Não continuou, provavelmente se tivesse continuado seria campeão, pelo menos campeão brasileiro. Então, deu certo. O Bruno Lage, ele foi um treinador que ele meio que não deu tão certo, mas por conta do momento que o Botafogo vivia naquele período, que era um momento turbulento. O Bruno Lage é um bom treinador, tanto que desses todos que vieram para cá, portugueses, o Bruno Lage, junto com o Jorge Jesus, é o único que conseguiu voltar para Portugal, para a Europa e ser treinador de um grande time de um país europeu. O Bruno Lage hoje, ele é treinador do Benfica. O Jorge Jesus saiu do Flamengo e foi treinador do Benfica. Todos os outros, Abel Ferreira não teve proposta, Arthur Jorge não está tendo proposta, quem mais? Todos os outros que passaram por aqui não tiveram proposta de um grande clube da Europa. Então, o Bruno Lage é um bom treinador. Não deu certo muito por conta da situação que o Botafogo estava vivendo naquele momento. E o Arthur Jorge. Então, eu entendo e eu fico tranquilo, não sei a opinião de vocês, que caso o Arthur Jorge saia, o Botafogo, através do John Textor, vai fazer novamente uma boa escolha de treinador. Porque ninguém conhecia o Arthur Jorge. Eu não conhecia, pelo menos eu não conhecia. Então, eu posso falar assim, talvez a grande maioria da torcida do Botafogo não conhecia o Arthur Jorge. A mídia não conhecia. Então, assim, eu não conhecia o Arthur Jorge. E o John Textor foi lá, contratou, veio, fez uma excelente temporada, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Por que a gente não pode acreditar que ele pode realmente contratar um novo treinador, caso isso se confirme, que vai chegar aqui e vai dar resultado? Até mesmo porque hoje nós já temos um time base, hoje a gente já tem uma estabilidade. Hoje o treinador que chegar aqui, lógico que ele vai ter uma pressão muito grande, mas ele já vai chegar num time vencedor. Coisa que não aconteceu nesses últimos anos, tá? Então, assim, eu fico muito tranquilo, quero que ele continue, mas estou tranquilo que, caso ele saia, nós faremos, através do John Textor, uma boa escolha para um novo treinador e que a gente possa poder, em 2025, conquistar mais títulos, tá bom? Em relação ao mercado da bola de jogadores, né, tem aí uma negociação que saiu aí do Bitelo, né, um ex-jogador do Grêmio, que está na Rússia, ele quer voltar
para jogar no Brasil por conta da situação, da guerra que está lá na Rússia ainda. Então ele tem interesse em voltar. E aí saiu ontem uma notícia que ele está muito próximo. Quem deu a notícia foi o Matheus Medeiros e o Wellington Arruda, né? Que são influências do Botafogo, já foram setoristas do Botafogo. Então eles trouxeram essa notícia que está muito avançado, já se acertou, o Botafogo já se acertou com o Bitelo, agora está só faltando o acerto com o clube russo para que ele possa ser jogador do Botafogo e o Botafogo possa anunciar ele. Essa transação aí estão se falando que gira em torno de 10 milhões de euros, daria aí mais de 60 milhões de reais, mais ou menos o valor do Matheus Martins, tá? É um jogador que viria para suprir a ausência do Thiago Almada. É um jogador de característica um pouco diferente do Almada. Ele é mais driblador, ele é mais finalizador, entra mais na área do que o Thiago Almada. O Thiago Almada é um jogador mais organizador, né? Que tem um bom passe, tem uma boa visão. E o Bitelo é um pouco diferente, mas que viria para suprir a ausência do Thiago Almada, tá bom? Então, rapaziada, esse aí é um vídeo que eu trouxe para vocês aí, falando um pouco sobre o Botafogo. Amanhã tem mais vídeo para vocês, trazendo também, nesse momento agora, né, que a gente não tem futebol, estão de férias os jogadores, vai ser mais falando sobre o mercado da bola, sobre o vai e vem, sobre saída, sobre chegada, possível chegada de jogadores do Botafogo. E também vendo a situação do Arthur Jorge. Talvez aí nos próximos dias a gente já tenha uma conclusão se ele vai continuar ou não no Botafogo. Vamos torcer para que ele continue, porque já está ambientado, já conhece aqui, mas vamos ver como vai se desenrolar esse assunto aí, tá bom? Então quem gostou, deixa o like, tá? Quem não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa moral aí para que a gente possa continuar crescendo e trazendo mais conteúdo e informação de Botafogo para vocês. Valeu, rapaziada. Amanhã eu tô de volta. Um abraço a todos.